Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Tempo, hábito e ideais. Tinham caído copiosas chuvas, elevando-se a água 7 polegadas por dia durante uma semana, e o rio estava cheio. Já transbordara, e algumas das aldeias estavam inundadas. Os campos jaziam debaixo d'água, e o gado tivera de ser removido para terreno mais elevado. Algumas polegadas mais, e a água cobriria a ponte, e isso seria um sério contratempo. Mas, justamente quando começava a alcançar o ponto perigoso, a chuva cessou, e o rio começou a baixar. Uns macacos que se tinham refugiado nas árvores ficaram isolados, e ali teriam de ficar por mais uns dias. Certa manhã, muito cedo, depois de baixarem as águas, saímos pelo campo aberto, plano quase até à raiz da serra. A estrada passava por uma série de aldeias e fazendas equipadas de modernas máquinas. Estávamos na primavera, e as árvores frutíferas ao longo da estrada cobriam-se de flores. O carro corria suavemente, ouvia-se o zumbir do motor e o chiar dos pneumáticos na estrada. Entretanto, havia em toda a parte um silêncio extraordinário, entre as árvores, sobre o rio e sobre os campos plantados. A mente só está silenciosa, rica de energia, quando há aquela atenção em que toda contradição, todas as atrações, em diferentes sentidos, criadas pelo desejo, deixaram de existir. A luta do desejo para conquistar o silêncio não produz silêncio. O silêncio não se adquire por meio de compulsão em qualquer forma que seja. Não é a recompensa da repressão ou mesmo da sublimação. Mas a mente que não está silenciosa nunca será livre, e só para a mente silenciosa se abre o céu. A felicidade suprema que a mente busca não é encontrada por meio dessa busca e tampouco reside na fé. Só a mente silenciosa pode receber essa bênção, que não vem da igreja nem da crença. Para que a mente silencie, todas as suas partes contraditórias devem unir-se, fundir-se na chama da compreensão. A mente silenciosa não é uma mente reflexiva. Para refletir, há necessidade de observador e coisa observada, do experimentador carregado do passado. Na mente silenciosa, nenhum centro existe, como ponto de partida para vir a ser ou pensar. Todo desejo é contradição, porque todo centro de desejo está oposto a outro centro. O silêncio da mente total é meditação. Era homem um tanto jovem, de cabeça grande, olhos límpidos e mãos que pareciam eficientes. Falava com desembaraço e segurança e tinha trazido a mulher, matrona de ares presumidos, que evidentemente nada iria dizer. Viera provavelmente por persuasão dele e preferia ficar escutando. Sempre tive interesse em assuntos religiosos, disse ele, e de manhã cedo, antes de as crianças se levantarem e de começar o movimento doméstico, passo considerável espaço de tempo praticando a meditação. Acho muito útil a meditação, para se conseguir controlar a mente e cultivar certas virtudes necessárias. Ouvi há dias vossa palestra sobre meditação,
mas como sou novato no vosso ensino, não consegui entendê-la. Mas não é sobre isso que vim falar. Vim falar a respeito do tempo como meio para a realização do Supremo. No meu fraco entender, o tempo é necessário para o cultivo das qualidades e sensibilidades mentais tão necessárias para se alcançar o esclarecimento. Não é exato isso? Se começa com certas suposições, é possível descobrir a verdade encerrada na questão. As conclusões não impedem a clareza do pensamento? Sempre me pareceu verdadeiro que o tempo é necessário para se alcançar a libertação. É o que afirma a maioria dos livros religiosos, e nunca contestei isso. Sabe-se de casos de indivíduos esparsos, que realizaram instantaneamente o estado sublimado, mas são poucos, muito poucos. Nós outros necessitamos de tempo, breve ou longo, para prepararmos a mente para receber aquela bem-aventurança. Mas percebo muito bem o que quereis dizer, ao afirmardes que, para pensar claramente, a mente deve libertar-se das conclusões. E é dificílimo nos libertarmos delas, não? Ora, que se entende por tempo? Temos o tempo marcado pelo relógio, o tempo como passado, presente e futuro. Há tempo como memória, tempo como distância, movimento de um ponto para outro, e tempo como realização, processo de vir a ser algo. Tudo isso é o que entendemos por tempo. E é possível à mente libertar-se do tempo, ultrapassar suas limitações? Comecemos com o tempo cronométrico. Pode uma pessoa libertar-se do tempo no sentido concreto, cronológico? De certo que não. Quando precisa pegar um trem, para que haja atividades sãs no mundo, para que se mantenha uma certa ordem, é essencial o tempo cronológico. Temos ainda o tempo como memória, hábito, tradição, e o tempo como esforço para conseguir, realizar, vir a ser. Naturalmente, precisa-se de tempo para aprender uma profissão, adquirir uma técnica. Mas o tempo é também necessário para a realização do Supremo? Parece-me que é. Qual a entidade que procura conseguir realizar? Suponho que seja isso que se chama eu. E este é um feixe de lembranças e associações, tanto conscientes como inconscientes. É ele a entidade que goza e sofre, que praticou virtudes, adquiriu conhecimentos, acumulou experiência. A entidade que conheceu o preenchimento e a frustração e que pensa que existe a alma, Atman, eu superior. Essa entidade, o eu, ego, é produto do tempo. O tempo é sua própria substância. Ela pensa no tempo, funciona no tempo e se completa no tempo. Esse eu, que é memória, pensa que, através do tempo, alcançará o Supremo. Mas o seu Supremo é algo que ele próprio formulou e, portanto, está contido também na esfera do tempo. Não achais? Pela maneira como o revelais, de fato parece que o produtor de esforço e o fim que luta para alcançar estão ambos na esfera do tempo. Através do tempo, só se pode alcançar o que o tempo criou. O pensamento é reação da memória, e o pensamento só pode realizar
aquilo que o pensamento construiu. Estás dizendo, Senhor, que a mente deve libertar-se da memória e do desejo de conseguir, realizar? Lá chegaremos daqui a pouco. Se o permitis, consideremos o problema de maneira diferente. Consideremos a violência, por exemplo, e o ideal da não-violência. Disse que o ideal de não-violência coíbe a violência. Mas isso é verdade? Digamos que eu seja violento e meu ideal seja o de não ser violento. Há um intervalo, um vão, entre o que realmente sou e aquilo que eu deveria ser, o ideal. Para se cobrir essa distância intermediária, requer-se tempo. O ideal tem de ser alcançado gradativamente, e esse intervalo de gradual aproximação me dá a oportunidade para entregar-me ao prazer da violência. O ideal é o oposto daquilo que sou, e todos os opostos contêm as sementes dos respectivos opostos. O ideal é uma projeção do pensamento, que é memória, e a prática do ideal uma atividade egocêntrica, tal como o é a violência. Há séculos que se diz, e continuamos a repetir, que o tempo é necessário para nos libertarmos da violência, mas isso é mero hábito, e nenhuma sabedoria contém. Continuamos violentos. O tempo, portanto, não é fator de libertação. O ideal da não-violência não liberta a mente da violência. Mas não pode a violência cessar simplesmente, não amanhã ou daqui a 10 anos? Quereis dizer instantaneamente? Ao empregardes esta palavra, não estais ainda pensando ou sentindo em termos de tempo? Pode a violência cessar, só isso, sem ser num dado momento? É possível tal coisa? Só com a compreensão do tempo. Estamos acostumados com os ideais. Temos o hábito de resistir, reprimir, sublimar, substituir. E tudo isso implica esforço e luta através do tempo. A mente pensa segundo seus hábitos. Está condicionada para o gradualismo e chegou ao ponto de considerar o tempo como meio de alcançar-se a libertação da violência. Com a compreensão da falsidade de todo esse processo, vê-se a verdade relativa à violência. E este é que é o fator libertador, não o ideal ou o tempo. Acho que compreendo o que estás dizendo, ou, antes, sinto-lhe a verdade. Mas não é muito difícil libertar a mente do hábito? Só é difícil quando lutamos contra o hábito. Considere-se o hábito de fumar. Lutar contra esse hábito é dar-lhe vida. O hábito é mecânico, e resistir-lhe é apenas alimentar a máquina, dar-lhe mais força. Mas, se estudardes a mente e observardes a formação de seus hábitos, então, com a compreensão do fator mais importante, o menos importante se torna insignificante e cai por si. Por que forma hábitos a mente? Observai com atenção os movimentos de vossa própria mente e descobrireis por quê. A mente forma hábitos a fim de se pôr segura, protegida, certa, não perturbada, a fim de ter continuidade. A memória é hábito. Falar determinada língua é um processo de memória, de hábito, mas o que se expressa nessa língua, uma série de pensamentos e sentimentos, isso também é produto do hábito, coisa baseada no que nos disseram, na tradição, etc. A mente se move do conhecido para o conhecido, de uma certeza para outra,
Por isso nunca há libertação do conhecido. Isso nos leva de volta àquilo com que começamos. Presume-se que o tempo é necessário para a realização do Supremo, mas o que o pensamento pode pensar está sempre contido na esfera do tempo. A mente nenhuma possibilidade tem de formular o desconhecido. Poderá especular a respeito do desconhecido, mas sua especulação não é o desconhecido. Surge então o problema: como realizar o Supremo? Por nenhum método. Praticar um método é cultivar outra série de memórias, ligadas ao tempo, mas a realização só é possível quando a mente já não está vinculada ao tempo. Pode a mente libertar-se da sujeição por ela própria criada? Não há necessidade de um agente exterior? Quando buscais um agente exterior, vos encontrais de novo com vosso condicionamento, vossas conclusões. A única coisa que nos interessa é esta: pode a mente libertar-se da prisão que ela própria criou? Todas as outras questões são impertinentes e impedem a mente de dar atenção a essa única questão. Não há atenção quando há motivo, pressão para conseguir, realizar. Isto é, quando a mente visa a um resultado, um fim. Descobrirá ela a solução deste problema não através de argumentos, opiniões, convicções ou crenças, porém pela própria intensidade da questão em si.